Literatura, modernismo, segunda geração, prosa. Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz e José Lins do Rego. A segunda geração modernista ou segunda fase do modernismo representa o segundo momento do movimento modernista no Brasil, que se estende de 1930 a 1945, chamado de geração de 30. Essa fase foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas apresentados na segunda semana de arte de 1922. Lembre-se que esse evento marcou o início do modernismo, rompendo com a arte tradicional. A segunda geração modernista ou segunda fase do modernismo representa o segundo momento do movimento modernista no Brasil, que se estende de 30 a 45, chamado de geração de 30. Essa fase foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas apresentados na Semana de Arte Moderna de 1922. Lembre-se que esse evento marcou o início do modernismo, rompendo com a arte tradicional. A publicação de alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade marcou o início da intensa produção literária poética desse período. Na prosa, temos a publicação do romance regionalista A Bagaceira, publicado em 1928, do escritor José Américo de Almeida, grande escritor. Escreveu aí A Bagaceira, resumo. Para muitos estudiosos do tema, a segunda geração modernista representou um período muito fértil e rico para a literatura brasileira, também chamada de fase de consolidação. A literatura brasileira estava vivendo uma fase de maturação, com a concretização e afirmação dos novos valores modernos. Além da prosa, a poesia foi um grande foco dos literatos. Temos tradicionais, temas nacionais, sociais e históricos foram os preferidos pelos escritores dessa fase. Contexto histórico, temos aí o contexto histórico. A segunda fase do modernismo no Brasil surgiu num contexto conturbado após a crise de 1929 em Nova York, a depressão econômica. Muitos países estavam mergulhados numa crise econômica, social e também política. Isso fez surgir diversos governos totalitários e ditatoriais na Europa, os quais levariam ao início da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Além do aumento do desemprego, a falência de fábricas, a fome e miséria no Brasil, a Revolução de 30 representou um golpe de Estado. O presidente da República, Washington Luiz, foi deposto, impedindo assim a posse do presidente eleito, Júlio Prestes. Foi o início da era Vargas e o fim das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, denominado de política do café com leite. Com a chegada de Getúlio ao poder, a ditadura no país também se aproximava com o Estado Novo, de 1937 a 1945. Características, as principais características dessa fase foi influência do realismo e romantismo, nacionalismo, universalismo e regionalismo, realidade social, cultural e econômica, valorização da cultura brasileira
influências da psicanálise de Freud, temáticas cotidianas e linguagem coloquial, uso de versos livres e versos brancos. Prosa de 30, nessa fase o grande foco da prosa de ficção foram os romances regionalistas e urbanos, preocupados com os problemas sociais. Prosa dessa fase se aproxima da linguagem coloquial e regional. Assim, ela mostrou a realidade de diversos locais do país, ora no campo, ora na cidade. Principais autores e obras, né? José Américo de Almeida, 1887 a 1880, é o autor do romance regionalista Bagaceira, marco inicial da prosa de 30. Nessa época, ele relata o tema da seca e da vida de retirantes. Graciliano Ramos se destacou na prosa regionalista Vidas Secas, de 1938. Nele aborda diversos aspectos do sertanejo, o problema com a seca do Nordeste, a fome, a miséria, os retirantes. Jorge Amado foi importante no desenvolvimento da prosa regionalista e urbana no Brasil. O País do Canavial, de 1930, relata a vida de um intelectual brasileiro e suas considerações, sobre o carnaval, o tema e a mestiçagem. Cacau, ambiente de fazenda no sul da Bahia, relata a vida de exploração do trabalhador. Capitães de Areia, romance urbano, que relata a vida de meninos abandonados em Salvador. Temos aí também a Raquel de Queiroz, que publica o 15, O 15, que aborda sobre uma das maiores secas, que assolou o Nordeste em 1915. O José Lins do Rego publica em 1932 um romance chamado Menino de Engenho, e aborda a temática do ciclo da cana-de-açúcar no Brasil. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e até a próxima aula.